This call is now being recorded. Bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira das nossas aulas remotas. Então, vamos dar início aos nossos procedimentos finais da parte de reação orgânica. Então, gostaria que você pegasse suas apostilas, sua apostila, página 358, onde você vai ver um assunto chamado reação de oxidação ou reação de redução, uma das duas que vocês vão encontrar por aí. Então, em cima disso, eu vou precisar que vocês façam algumas anotações. Deixa eu só colocar o meu chat aqui, para poder enxergar depois, se alguém for fazer alguma pergunta. Fechou, agora sim. Então, ó, página 358, as chamadas reações de oxidação e redução. Vocês já devem ter visto isso com o Jamal, mas é um assunto diferenciado. Lá no Jamal você viu reações de oxi-redução. Tinha que colocar NOx em todos os elementos, aí um oxidava, outro reduzia, era esse procedimento que você adotava. Aqui não. Na química orgânica, o que me interessa são os compostos orgânicos. Então, o que acontece no composto orgânico? Ou ele vai oxidar, ou ele vai reduzir. Eu não vou mais me preocupar em colocar NOx, em ver agente oxidante e agente redutor, embora ele possa fazer esse tipo de pergunta. E a primeira informação que eu gostaria muito que vocês anotassem, mas anotassem mesmo, porque não tem isso no material de vocês. Isso é muito comum hoje nas provas, é o segundo tema mais importante da química orgânica, quando eu falo em reações. Em termos de estatística, só perde para chamadas reações de esterificação, que é a nossa próxima aula, quando você tiver com a apostila 7. Então, reações de oxidação e redução. Eu não preciso me preocupar com o NOx, eu preciso me preocupar com o processo de visualização. Por isso, eu vou pedir que vocês anotem essas duas frases que seguem. Professor, como é que eu vou saber apenas olhando, visualizando a reação, se ela é de oxidação ou redução? Simplesmente você vai anotar essa frasezinha aqui. Eu vou colocar essa frase porque a outra é inversa. Oxidação, repare o nome, oxidação vem do quê? De oxigênio. Portanto, oxidação na química orgânica, bem claro, é a adição de oxigênio, é uma entrada de oxigênio. É a primeira grande observação que você tem. Se não for entrada de oxigênio, é uma saída de hidrogênio. Na realidade, aqui no lugar do ou, deveria ser E/ou, porque você pode encontrar uma reação de oxidação entrando oxigênio, saindo hidrogênio, ou as duas. Você pode estar colocando oxigênio e retirando hidrogênio ao mesmo tempo. Mas a frase tem que ser anotada. Como é que eu vou saber, olhando a reação, se ela é uma reação de oxidação ou redução? A adição de oxigênio, entrada de oxigênio, oxidação, ou saída de hidrogênio. E pode ser as duas, tanto a adição de oxigênio quanto saída de hidrogênio. Uma das duas você vai encontrar, ou as duas. Agora, se existe uma oxidação, pode também existir uma reação de redução. Só que a redução é o processo inverso. Se oxidação é a entrada de oxigênio ou saída de hidrogênio, a redução é a adição de hidrogênio ou a retirada de oxigênio. É o inverso. Oxidação e redução são processos antagônicos, são processos inversos. Se oxidação está entrando oxigênio, a redução está saindo oxigênio. Se na oxidação eu estou retirando hidrogênio, na redução eu estou acrescentando, estou adicionando hidrogênio. Anotem essas duas frases. Se tiver caneta marca-texto, passe em volta. Para quem vai anotar naqueles papeizinhos colantes para colar na apostila, uma ótima sugestão para você destacar bem. E uma boa parcela de questões você mata no campo visual. Vou te dar um exemplo, quer ver? Deixa eu colocar aqui a apresentação para mim. O que você vai encontrar? Presta bem atenção aqui, ó. Veio. Então, eu vou colocar o seguinte, quer ver? Deixa eu colocar a apresentação aqui para baixo. Pronto, que fica melhor. Então, o que nós vamos encontrar? Deixa eu só colocar a caneta, vou colocar uma vermelha aqui, ó, para vocês visualizarem. Vou colocar uma tela branca aqui, ó. Pronto, agora sim. Então, imagine que você tenha a primeira reação. Imagine que você tenha CH3, CH2OH. E essa reação vai ser, esse componente vai ser transformado em COOH.
OH. Imagine que você tem essa reação numa prova. O etanol virando ácido acético. Essa reação é uma reação de oxidação ou redução? Pessoal, como é que você sabe um negócio desses? Presta bem atenção. 2 átomos de carbono, 2 carbonos. Os carbonos permanecem. Só que repare que aqui eu tenho apenas um oxigênio e aqui passa a ter 2. Repare que eu acrescentei um oxigênio. Quando você adiciona um átomo de oxigênio ou mais átomos de oxigênio, o que você tem? Uma oxidação. Então, a oxidação nada mais é do que uma entrada de oxigênio. Ou então, 3 com mais 2 com mais 1 são 6 átomos de hidrogênio, 3 com mais 1 são 4. Repare que tinha 6, passou a ter 4. Entrou oxigênio e diminuiu o hidrogênio. Os 2 mecanismos que mostram o processo de oxidação. Então, numa prova, ele pode colocar assim, essa reação é uma reação de oxidação. Aí, em vez de você se matar em colocar NOx em todos os elementos, eu só observo que de 1 passou para 2, ou seja, entrou oxigênio, é uma oxidação. Ou então, de 6 passou para 4 hidrogênios, houve uma retirada de hidrogênio. Ambos são processos de oxidação. Professor, dá mais um exemplo? Sim, vamos imaginar que você tivesse o seguinte mecanismo. Imagine que você tivesse CH3, C dupla O preso a hidrogênio, um aldeído virando álcool. Essa reação de aldeído virando álcool é um processo de oxidação ou redução. Então, observe. Um oxigênio permanece um oxigênio. Com oxigênio não posso mais mexer, porque a quantidade de oxigênios é igual. Só que aqui, ó, eu tenho 4 átomos de hidrogênio e aqui tem 6. Repare que lá no meu reagente tem 4 hidrogênios e aqui tem 6. Espera aí. Oxidação. Ou é uma adição de oxigênio ou uma retirada, diminuição de hidrogênio. E aqui acontece o inverso. De 4 passou para 6 hidrogênios, significa que eu acrescentei. Se não é uma oxidação, como é que eu chamo essa reação? Uma reação de redução. Por quê? Porque eu estou adicionando hidrogênio. Na hora que você adiciona hidrogênio, uma redução. Na hora que você adiciona oxigênio, uma oxidação. E é assim que vocês vão trabalhar com esse processo visual. Olhando a reação, você já sabe se é oxidação ou redução. Por isso da necessidade de você anotar essas 2 frases. Isso aqui é uma parte importantíssima. Eu quase posso dizer para você que metade dos exercícios de reações orgânicas se resolvem no campo visual. Na hora que você percebe que entrou oxigênio ou saiu hidrogênio, é uma oxidação. Se você percebeu que está entrando hidrogênio ou saindo oxigênio, é uma redução. Então, é importante que vocês compreendam essa parte teórica. Começamos com o processo de oxidação. Então, existe uma oxidação que você já estudou lá na parte do Jamal, chamado termoquímica. Lembra disso? Entalpia de combustão, ΔH de combustão. Você fazia aquele cálculo de produto menos reagente, se o ΔH era negativo, era isotérmico, quando o ΔH era positivo, era endotérmico. Porém, um dos ΔHs, uma das entalpias bem importantes para a parte, era a entalpia de combustão. O que se tinha que fazer? Se pegava o combustível, que pode ser qualquer composto orgânico, metano, gasolina, etanol, biodiesel, toda essa parte do jeito. Esses compostos reagem com oxigênio, e ele produz CO2 e água. Gabriel, isso seria um macete? Não, isso é matéria mesmo, Gabriel. Isso não é macete, isso é matéria. Oxidação, a palavra oxidação é oxigênio, entrada de oxigênio ou saída de hidrogênio. Isso é matéria, não é macete. Macete, na realidade, vai ter alguns no decorrer da aula, mas eu aviso quando isso for ser importante. Então, vamos lá. Reação de combustão. Combustível reage com oxigênio, produzindo CO2 e água. Cuidado. O CO2 e água só é produzido quando eu tenho uma combustão completa. E o que é uma combustão completa? Presta bem atenção no primeiro exemplo. Metano reage com oxigênio produzindo CO2 e água. Só que depois que você monta a equação, você precisa fazer o balanceamento. Eu tenho um carbono para a esquerda, um carbono para a direita. Fechou?
4 hidrogênios à esquerda, na molécula de água só tinha 2 hidrogênios. Então, se colocam 2 na frente para deixar a equação equilibrada com os hidrogênios. 2 com mais 2 são 4, colocam 2 na frente, deixa a minha equação equilibrada. Então, quando eu falo em combustão completa, o meu composto orgânico formado por carbono e hidrogênio, ou carbono, hidrogênio e oxigênio, sempre vai produzir CO2 e água. Essa é a chamada combustão completa. Porém, lá na matéria do Jamal também você viu que a combustão também pode ser incompleta. Tanto que eu vou pegar o mesmo reagente, metano reagindo com oxigênio, produzindo CO2 e água, combustão completa. Mas se eu pegar essas mesmas moléculas e começar a faltar oxigênio, a primeira reação de combustão vai produzir CO. Primeiro composto formado, CO, monóxido de carbono. Professor, como é que eu vou saber quando ele vai produzir CO2 ou CO? Quando tem excesso de oxigênio, combustão completa, CO2 e água. Quando começa a faltar oxigênio, combustão incompleta. E o primeiro produto da combustão incompleta, monóxido de carbono. E aqui um pequeno alerta. Quando começa a faltar oxigênio num local que tem queima, começa a produzir o CO, monóxido de carbono. Qual é o problema do monóxido de carbono? Ele é um gás incolor e inodoro, só que extremamente tóxico. Para quem já estudou um pouco a biologia, o monóxido de carbono ele toma lugar do ferro na hemoglobina, e você não tem mais transporte de oxigênio e morre por asfixia celular. Então, o problema do CO é que ele toma o lugar do ferro e você não tem mais transporte de oxigênio entre as células do tecido. E acaba morrendo vítima de parada respiratória. Então, qual é o problema? Lugares que tem queima e ambiente fechado. Então, algumas tragédias familiares já aconteceram aí na história, tanto que ano passado uma família inteira, acho que foi ano passado, retrasado, uma família inteira, pai, mãe e os 3 filhos, mais gato, cachorro, papagaio que tinha na casa, morreu vítima de intoxicação por CO. Por que eles fizeram? Eles compraram uma lata grande de metal e colocaram álcool de posto dentro dessa lata. Aí acenderam aquele álcool porque era inverno. Estava frio, provavelmente um sábado à noite, no sofá, com coberta, pipoca, assistindo um filminho. Ah, mas está muito frio, vamos pegar a lata, vamos colocar álcool lá dentro, uma lareira a álcool. Só que o problema é que essas lareiras precisam ter exaustão. Na hora que queima, os gases precisam sair do ambiente. Só que lá não, eles pegaram a lata, colocaram álcool lá dentro, acenderam, e aí estava aquecida a casa, mas o álcool produzindo o quê? Monóxido de carbono. Professor, mas como é que eles não percebem? É inodoro, é incolor, você não percebe a presença dele no ambiente. Primeiros sintomas da intoxicação do monóxido de carbono, sonolência. E aí você acaba dormindo e morrendo vítima desse gás. Tanto que, se vocês observarem, para quem mora em apartamento, e para quem tem aquecedor a gás dentro do apartamento. Se você olhar depois lá, você vai perceber que o teu aparelho está conectado por uma chaminé. Qual que é a função da chaminé? Tirar uma possível presença de monóxido de carbono. E se vocês observarem, na parte de baixo, na parede, tem um buraco, tem lá uma tampa bonitinha e tal, em que o ar entra, faz o processo de exaustão. Não pode faltar o oxigênio. Se faltar o oxigênio no ambiente, vai produzir monóxido de carbono. Então, é um problema para aqueles que têm aquecedor a gás dentro de casa, por isso que é importante fazer manutenção, verificar se a chaminé está bem acoplada para a parte externa do apartamento, verificar se tem alguma entrada de ar, porque muitas vezes no inverno, quando está muito frio, você fecha a janela, fecha a porta, ainda coloca aquelas cobrinhas de tecido naquela fresta que fica na porta para não entrar ar. Ficou muito tempo no banho com o aquecedor ligado, vai produzir monóxido de carbono, que é um risco à saúde. E além do monóxido de carbono, se faltar mais oxigênio ainda, ele pode produzir fuligem. Fuligem é uma forma de carbono. Só que a fuligem é aquela parte preta que fica no fundo da panela. E se você nunca fez fuligem na vida, te dou uma sugestão. Pega uma vela, acenda a vela, aí a chama da vela, coloca um prato em cima da chama da vela. Você vai perceber que o prato vai ficar todo escuro. O que é aquele material preto que forma embaixo do prato? Fuligem.
Professor, mas não vou fazer isso. Então, você pode fazer o seguinte, na hora que você for sair, vai ter um carro estacionado na rua, passa lá naquele carro, passa o dedo por dentro do escapamento do carro e esfrega assim na cara. Aí, professor, vai ficar preto. O que é aquele material preto que tem no escape do carro? Fuligem. E da onde que vem essa fuligem? Da combustão incompleta da queima do álcool ou da gasolina. Então, essa primeira tela mostra um assunto que vocês já viram, se estou recuperando. Combustão completa, sempre CO2 e água. Combustão incompleta vai depender da quantidade de oxigênio. E, normalmente, na combustão incompleta, forma os dois componentes, monóxido de carbono e a fuligem. Então, essa é a diferença da combustão completa para a combustão incompleta. Então, tem aqui as telas, as informações clássicas. Fechou? Mas isso não é no 6. Vocês já viram isso em algum momento anterior, já viram isso em matérias anteriores lá com a parte do Jamal. Agora, o que eu preciso que vocês compreendam com a novidade da química orgânica? As novidades entram aqui, ó. Oxidação branda. Ou então, suave. Para quem vai anotar oxidação branda ou suave. Tá, professor, como é que eu vou saber que é uma oxidação branda? Existem alguns componentes que vão ser muito comuns aqui na química orgânica. Um deles é o permanganato de potássio, KMnO4. Muitas das reações de oxirredução, vocês viram esse ingrediente, permanganato de potássio, diluído e no meio levemente básico ou neutro. Esse material é chamado reativo de Bayer. Para quem quiser estar com o telefone próximo aí, se você colocar lá no Google permanganato de potássio ou colocar KMnO4, você vai perceber, colocar imagens, você vai perceber que é um sal violeta. Quando se coloca esse sal violeta em água, ele tem uma cor lindíssima, uma das cores mais bonitas que você vai encontrar na química. E esse permanganato de potássio pode ser encontrado facilmente em farmácia. Para quem tem problemas de pele, como frieira, fungo em unha, essas coisas do gênero, é um remédio que pode ser usado para essa finalidade. Só que tem um problema. O permanganato de potássio é violeta. Se você colocar ele na pele, a tua pele vai ficar violeta. Então, você não pode colocar isso, por exemplo, no rosto, nas mãos, numa parte que é visível. Ah, professor, mas depois é só lavar. Não sai. Vai demorar um tantão para você retirar aquele violeta da pele. Em parte, digamos, veterinária, cachorro, animais que podem ter sarna, berne, essas infestações de pele, se trata com permanganato diluído. Então, você pode usar o reativo de Bayer, não só nas reações químicas, mas também para combate de algumas doenças de pele, como sarna, cobreiro, frieira, essas coisas do gênero. Só que a pele fica roxa por um período de tempo muito grande. Então, esse é o inconveniente do permanganato, mas que é um remédio curto e grosso, ele resolve qualquer problema. Então, ele é um poderoso agente oxidante. O que significa agente oxidante? Que reduz. Se vocês analisarem o NOx do manganês é mais 7. É o maior NOx que você pode encontrar em uma substância ou num elemento. Portanto, esse manganês só pode reduzir. E se ele só pode reduzir, ele é um agente oxidante. Assim funciona esse material. Professor, tem alguma coisa relacionada com violeta? Não. O violeta, sabia que eu ia perguntar, o violeta genciana, se você procurar no Google, é uma molécula orgânica gigantesca. E esse violeta genciana é usado para cabelo. Então, vou fazer uma tintura e o cabelo não fica tão amarelado. Só que esse violeta genciano, ele é muito solúvel em água, e se você ficar com aquele violeta na pele, você lava com sabão, sai. O permanganato de potássio, não, você pode lavar com sabão, pode escovar, que ele não sai. São substâncias diferentes. O permanganato de potássio é um composto iônico, enquanto que o violeta genciana, ele é um composto orgânico. Se você procurar violeta genciana, fórmula ou forma do violeta, você vai ver que tem uma fórmula gigantesca. É um composto orgânico, enquanto que permanganato de potássio é um composto iônico. Ótima pergunta quem fez, a Franciele. Estava esperando alguém perguntar sobre o violeta genciano. Então, veio a pergunta. Então, são compostos diferentes. Um é uma molécula orgânica gigante e o permanganato de potássio é um composto inorgânico iônico. São duas coisas diferentes que eu tenho. Agora, anotem. A aula de hoje, ela vai ser cheia de esquemas. Eu não chamo nem de macete, é esquema mesmo. Como que procede uma oxidação branda?
A oxidação branda, ela funciona nesse esquema. Isso vale para todos os compostos que apresentam dupla ligação, ou seja, qualquer composto que tiver a dupla ligação, principalmente os alcenos que tem a dupla, vai quebrar a ligação π e vai entrar duas hidroxilas. Se você anotou aquela frase inicial, oxidação, é uma entrada de oxigênio. Como é que o oxigênio vai entrar no composto orgânico? Ou na forma de hidroxila, na forma de grupo OH, ou na forma de carbonila, C-O. Tem duas formas que o oxigênio vai entrar no meu composto orgânico. Ou ele vai entrar na forma de grupo OH, hidroxila, ou vai entrar na forma de C-O, carbonila. Uma das duas você tem. Mas como aqui só estou quebrando uma das ligações, eu tenho a dupla. Então a dupla tem a ligação π, essa ligação π se abre, e em cada um dos carbonos que tinha dupla ligação, entra uma hidroxila. Sempre. Então, esse mecanismo seria muito interessante que vocês anotem. Como vai ficar uma oxidação branda? Arrebenta a dupla, cada carbono de dupla entra uma hidroxila. Ah, professor, mas é fácil. Só que tem um porém. Vestibular que se preze vai fazer uma questão assim. Ele vai dar todas as informações sobre oxidação branda, mas ele vai fazer uma mega revisão de conteúdo. Numa questão, se eu fosse montar uma questão, eu colocaria, dada a oxidação branda, até colocaria o mecanismo da reação funciona, tem a ligação π, ela se quebra, cada carbono entra uma hidroxila. Com base nisso, são feitas as seguintes afirmações. 1, 2, 3, 4, 5, estão corretos os itens. Igualzinho como a federal cobra. Só que nesses itens eu posso cobrar reconhecimento de função orgânica, já vou adiantar, que função orgânica é produzida no produto final da oxidação branda. Como eu tenho hidroxila em carbono de simples, álcool. Para ser mais preciso, um diálcool, porque eu tenho duas hidroxilas, uma em carbono distinto. Inclusive, um álcool vicinal. Vicinal vem de vizinho. Um vizinho ao outro. Outro detalhe, ele vai fazer cobrança de isomeria geométrica, cis e trans, isomeria óptica, com a presença do carbono quiral. Já vou fazer essas revisões com vocês. Então, ele pode fazer uma cobrança de nomenclatura, função orgânica, isomeria geométrica e isomeria óptica. Tudo numa única questão. Quer ver? Presta bem atenção nesse exemplo que eu vou colocar aqui, que eu vou fazer com vocês. Então, reparem, eu tenho propeno. Esse propeno está reagindo com permanganato de potássio em meio diluído e na presença de uma hidroxila, ou seja, reativo de Bayer. Se eu tenho o reativo de Bayer, significa que eu tenho uma oxidação branda. O que vai acontecer na oxidação branda? Essa oxidação branda vai romper, deixa eu colocar para cá, CH3, CH, CH2. Repare que rompeu a ligação π, só que o que eu vou colocar nessas duas valências livres? Duas hidroxilas. Ponto. Resolve o nosso processo. A questão de oxidação é extremamente simples. Arrebenta a dupla, cada carbono que tinha dupla recebe uma hidroxila. Porém, eu vou pedir para vocês começarem a anotar alguma coisa aí. Qual é o nome desse composto orgânico? Para os meus abençoados que estarão na segunda fase, lá em abril do ano que vem, em Química, que todos vocês vão estar na segunda fase, uma coisa óbvia. Mas tem mais abençoados aí que vão estar fazendo prova de Química. E se ele pedisse para dar a nomenclatura desse composto? Qual é o nome desse composto orgânico? Ah, professor, esqueci. Vai pela lógica. Primeiro, quantos carbonos existem nesse composto? Ah, professor, tem 4 carbonos. Com 4 carbonos é o quê? Própio. Que tipo de ligação aparece entre os átomos de carbono? Simples AN, está lá a nossa simples ligação, dá para ver bem, dá. E como eu tenho um álcool, qual é a terminação para o álcool? É OL, só com cuidado, eu tenho duas hidroxilas, então eu tenho que representar 2 vezes a hidroxila. E como é que eu represento um sistema com 2? Com di. Só que tem um detalhe, repare que essa hidroxila, ela poderia estar lá na ponta esquerda e a outra na ponta direita, e aqui está as duas na ponta direita. Então, significa que eu posso fazer
numeração do composto. Então, propan, não esqueçam da numeração, 1,2 diol. Esse é o nome oficial desse composto. Então, eu vou ter propanodiol. O Gabriel colocou a resposta ali, mas só esqueceu dos números. Propan 1,2-diol. Por quê? Porque essa hidroxila poderia estar no carbono 1, então poderia ter propan 1,3-diol. Poderia ter duas formas diferentes de resposta. Então, primeira revisão. Propan 1,2-diol. Pertence à função orgânica álcool, então já sabemos que é um álcool que eu tenho, mas a minha revisão vai muito mais aquém. Então, olhem bem. Eu tenho um reagente orgânico. Esse reagente orgânico pode ter isomeria geométrica. Se vê para onde que eu vou hoje. Esse meu reagente pode ter isomeria geométrica? Se para assim, o professor foi dado essa aula? Foi. Vai lá no seu HD mental, procura o arquivo de isomeria geométrica ou isomeria cis-trans, mas eu vou recordar com vocês. Para ter isomeria geométrica em cadeias abertas, é necessária a presença da dupla ligação. Temos a dupla ligação, está aqui. Porém, cada carbono de dupla, deixa eu colocar cores neles aqui, ó. Cada carbono de dupla, eu vou colocar esse carbono vermelho e vamos colocar um carbono azul. Fica fácil para vocês observarem ali. Dá para ver bem, dá. Então, eu tenho um carbono vermelho e tenho um carbono azul. Dupla ligação, mais ligantes diferentes em cada um dos carbonos de dupla. Se vocês observarem o carbono vermelho, o que está preso nesse carbono vermelho? Está preso um hidrogênio e está preso um CH3. Lembrando que lá na química orgânica de isomeria eu chamava de A1 e A2. O A1 realmente é diferente do A2. Então, esse carbono vermelho está cumprindo a sua função. Porém, dá uma olhadinha nesse carbono azul. No carbono azul, eu tenho 2 hidrogênios. E esses 2 hidrogênios, eles são iguais. E se os hidrogênios são iguais, significa que o meu reagente não tem isomeria geométrica. O Alan colocou pode, mas eu vi lá que fez um A, porque aqui tem ligantes iguais. E se tem ligantes iguais, não tem isomeria cis e trans, ou atualizando a isomeria Z para cis e E para trans. Lembra disso? Então, veja bem, nem time tocar. Por isso que eu estou fazendo essas revisões. Se você não revisar isso, você acaba esquecendo. Porque é uma informação técnica. Está lá na apostila 4. Aliás, na apostila 3 está a isomeria. Já estamos na apostila 6, então já se passou muito tempo. Se você não está resgatando essas informações, você acaba esquecendo. Mas eu estou cumprindo uma promessa que eu fiz lá na sala de aula, em fevereiro, dizendo que quando eu for trabalhar química orgânica, quando tiver chance, eu estaria revisando toda a química orgânica com vocês. Porém, vamos continuar. Esse meu produto aqui, deixa eu só apagar essa nomenclatura aqui embaixo para não ter confusão. Então, vamos apagar aqui. Pronto, apagou. Então, esse meu produto, ele pode ter isomeria óptica? Peraí, isomeria óptica foi dada essa matéria? Foi. Procura no seu HD mental isomeria óptica. Para ter isomeria óptica, o que você vai ter que caçar na cadeia? Um tal de carbono quiral. Professor, carbono quiral, um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Tem algum carbono quiral nessa estrutura? Tem gente que já me achou a resposta aí. Sim. Professor, qual que é o carbono quiral? O carbono quiral é esse daqui, ó. Opa, deixa eu colocar caneta, né? Senão não aparece. É esse carbono aqui, ó. Se vocês observarem bem, ele está preso ao hidrogênio ligante 1, está preso à hidroxila ligante 2, está preso ao CH3 ligante 3 e está preso ao CH2OH ligante 4. Portanto, eu tenho 4 ligantes diferentes. Tenho carbono quiral. Puxando na memória. Para cada carbono quiral, você vai ter um conjunto de 3 isômeros. Para cada carbono quiral, você vai ter um conjunto de 3 isômeros. Um desses isômeros desvia o plano da luz polarizada para a direita. Como é que eu chamo esse isômero que desvia para a direita? Peraí. Direita, destro, giro, desvio. Destrógiro. Destrógiro é aquele que desvia para a direita. Mas eu também posso ter um que desvia para a esquerda. Como que eu chamo aquele que desvia para a esquerda? Levógiro. Destro, direita, levógiro, esquerda. E tem um que não desvia, que é obtido pela mistura dos dois. 50% de levógiro mais 50% de destrógiro vai me dar o quê? O racêmico.
Ah, professor, estou lembrando. Então, lembrança de matéria. Como é que você sabe se o composto tem ou não tem isomeria óptica? Cássio carbono quiral. Carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Temos carbono quiral? Temos. Para cada carbono quiral, você vai ter um destrógeno, um levógeno e um racêmico. Mas mais importante ainda, desses 3 isômeros, apenas 2 são ativos ou ópticos. Porque isomeria óptica estuda compostos que desviam. Apenas o destrógeno e o levógeno são considerados isômeros ópticos. O racêmico, ele é inativo. Ele não desvia. Se ele não desvia, não entra na parte de isomeria óptica. Lembra disso? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vamos imaginar que eu pego um composto maior. Nesse composto, eu posso trazer toda essa isomeria de volta. Quero ver se vocês lembraram disso. Pergunta 1. Esse composto pode ter isomeria cis-trans ou isomeria geométrica? Peraí, isomeria geométrica tem a dupla ligação? Tem. Temos a dupla. Deixa eu até colocar os carbonos em destaque, porque eu vou usar eles depois. Então, eu tenho esse carbono vermelho e tenho esse carbono azul. Esses 2 carbonos apresentam ligantes diferentes cada qual. Se você analisar o carbono vermelho, ele está preso a hidrogênio e CH3. A1 diferente do A2. No carbono azul, eu tenho hidrogênio e o CH2, CH3, R1 diferente do R2. Portanto, esse composto tem isomeria geométrica, tem isômero cis-trans, ou então, atualizando, isomeria Z. Z é o novo cis e E é o novo trans. Essa é a ideia. Agora, como eu estou fazendo uma oxidação branda, o que vai formar a reação da oxidação branda? Então, o que você aprendeu na teoria? Eu vou arrebentar a dupla ligação. Vou deixar o composto aqui, ó, CH, CH, CH2, CH3. Arrebenta a dupla ligação e o que eu coloco em cada um dos carbonos? Uma hidroxila aqui e uma hidroxila aqui. Pronto. Forma esse composto aqui, ó. Agora, lá no exemplo anterior, para quem lembra, eu coloquei como nomenclatura propan 1,2-diol. Qual seria o nome oficial desse composto obtido pela oxidação branda do pente 2N? Então, eu tenho 5 carbonos pente, simples ligações AN, numeras hidroxilas, numera da esquerda para a direita, 2, 3. Então, eu vou ter pente, AN, 2,3, diol. Pentan 2,3-diol. Esse seria o nome do meu composto formado. Agora, vamos ver se vocês vão lembrar de isomeria óptica. Esse composto pode ou não pode ter isomeria óptica? Peraí, para ter isomeria óptica, eu tenho que caçar carbono quiral. Tem algum carbono quiral essa cadeia? Se vocês puderem até me responder, coloca S de sim, N de não. Então, vejam bem. Essa cadeia tem ou não tem isomeria óptica? O pentan 2,3-diol. Tem ou não tem isomeria óptica? Vão respondendo para mim. Tem. Então, a gente já está colocando as primeiras respostas. Professor, mas onde está o carbono quiral? O carbono quiral está aqui, ó. Esse é um carbono quiral e esse é um carbono quiral. Inclusive, tem 2 carbonos quirais. E por que eu fiz esse exemplo? Revisão de matéria. Para cada carbono quiral, como você viu no exemplo anterior, eu tenho um destrógeno, um levógeno e um racêmico. Para cada carbono quiral. Mas se a cadeia tivesse mais de um carbono quiral, como é que eu faço a contagem de isômeros quando a cadeia tem mais de um carbono quiral? Para quem esqueceu, existe uma fórmula matemática, uma exponenciação para calcular isômeros ativos. Para quem esqueceu, qual que é a formulazinha que nós utilizamos para calcular isômeros ativos? 2 elevado a N. Professor, mas o que é o N? N é o número de carbonos quirais. Lembra disso? Se tem um carbono quiral, um destrógeno, um levógeno e um racêmico. O racêmico é inativo, não esqueça disso. Se eu tiver 2, 3, 5, 10 carbonos quirais, nós temos uma equação para calcular os isômeros ativos. 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais. Então, se eu perguntasse para você, esse composto orgânico produzido pela oxidação branda do pente 2Eno vai produzir o quê? 2 carbonos quirais. 2 elevado a 2, eu vou ter quantos isômeros ativos? 4.
2 elevado a 2 são 4 isômeros ativos. 2 destrógenos mais 2 levógenos. Porém, como é que eu calculo a quantidade de inativos? Para calcular o inativo ou racêmico, sempre é a metade dos ativos. Se eu tenho 2 elevado a 2, 4 ativos. Mas quantos inativos ou racêmicos? Metade de 4, 2. Então, para 2 carbonos quirais, eu vou ter 4 ativos e 2 inativos. Total de isômeros, 6. É assim que vocês vão proceder com a tal de isomeria óptica. Então, eu dei uma pequena parada. Professor, eu não estou lembrando bem dessa matéria. Minha sugestão, volte um pouquinho no tempo e espaço e dá uma olhadinha lá nos arquivos de isomeria para você trabalhar com esse material. Detalhe, se vocês olharem lá no seu caderno do A+, lá no caderno do A+, tem lá turma da manhã, tarde e noite. Se vocês observarem na semana passada, deixa eu voltar aqui, na semana passada, na turma da noite, foi revisado isomeria. Então, se vocês acharem lá algum arquivo de isomeria da turma da noite, inclusive tem um vídeo, tem um áudio, tem tudo lá, e o arquivo de isomeria. Se vocês quiserem revisar esse assunto, que eu acho bem importante, dá uma olhadinha lá, vocês vão encontrar esses arquivos aí. Se não encontrarem, volte lá nos seus cadernos e procure o tema isomeria, está lá, tudo discriminado certinho, qual é o tema que vocês têm. Mas é importante que vocês revisem esse material. Agora eu vou continuar. Próxima reação é chamada reação de ozonólise. Já está na cara. Lise, quebra. Quebra pelo quê? Pelo ozônio. Inclusive, o ozônio esse ano ficou bem famoso, porque teve um prefeito de uma cidade lá de Santa Catarina que propôs uma técnica um pouquinho diferenciada sobre introdução de ozônio em certas cavidades do corpo. Não sei se deu certo ou não, ele deve ter testado várias vezes, mas acho que não deu muito certo, não. Mas vocês vão lembrar que esse ozônio apareceu várias vezes em reportagens aí. Aqui não tem nada a ver. Então, eu não vou colocar ozônio por algum caninho, por alguma parte do corpo, eu vou trabalhar com reações orgânicas. E qual é o objetivo? Anotem esse esquema geral, anotem. Vocês precisam anotar os esquemas gerais da aula de hoje. E não é macete, isso é matéria mesmo. Primeiro esquema que eu pedi para vocês anotarem é oxidação branda. Quebra dupla, entra 2 hidroxilos. Ponto. Acabou. É essa matéria que você precisa lembrar. Agora, na ozonólise, é uma reação com o quê? Com ozônio. E o ozônio, ele é O3. Eu tenho 3 átomos de oxigênio na estrutura. Volta para a tela inicial. Oxidação é uma entrada de oxigênio. Como que o oxigênio pode entrar? Vocês viram que na oxidação branda, ele entra na forma de hidroxila. E na ozonólise, o oxigênio vai entrar na forma de C-O. E esse C-O tem um nome chamado carbonila. Carbonila. Como é que funciona? É fácil. Presta bem atenção. E outro detalhe, para quem vai fazer prova da UP, daqui a poucas semanas, amigos, colegas estão fazendo prova em 2020, prova para valer. Até agora, a nossa vida estava tranquila, porque as provas, o máximo que você tinha era prova para tirar nota de sala. Agora não. As provas que vocês vão ter que fazer vão decidir a sua profissão no futuro. E tem gente que fez inscrição na UP, e na prova da UP, quem faz a prova da UP é a Federal do Paraná. Professor, mas eu não me inscrevi. Sugestão. Para quem não se inscreveu na prova da UP, minha sugestão. Na hora que terminar a prova, provavelmente vai ter essa prova disponível lá no portal deles, baixem essa prova e resolvam. Por quê? Porque é um simulado de luxo da Federal do Paraná e de graça, para quem não vai fazer prova, obviamente. Então, para quem vai fazer a prova tem que pagar a inscrição, teve alguns que até ganham inscrição gratuita, mas para quem não fez, sugestão, baixe a prova, de preferência até imprima, e pense que está fazendo a prova da Federal do Paraná naquele momento. Você tem uma ideia de como está ter conhecimento para essas provas. Então, é uma ideia, é uma sugestão. Na hora que sair a prova, acho que é no final de outubro que a prova, não sei bem a data da prova exata, mas terminou a prova, vai estar disponível essa prova no portal deles, peguem essa prova, baixem e resolvam. Resolvam, como se fosse horário de prova, tempo de prova, façam um simulado com essa prova. É uma prova da Federal do Paraná. Isso é importante para vocês treinarem. Então, o que acontece na ozonólise? Repare que nós temos a dupla. Ao contrário do processo de oxidação branda, eu só quebro a ligação pi. Na ozonólise eu quebro
todas as ligações, eu vou romper o composto inteiro. Eu vou formar 2 fragmentos de carbono. Fragmenta toda. Então, veja bem. Carbono à esquerda, carbono à direita, simplesmente esses carbonos, eles se separam. Eu vou ter fragmentos de carbono na ozonólise. Lise quebra. Eu vou quebrar inteira toda a ligação entre carbono-carbono de dupla ligação. Só que tem que tomar um cuidado. Vejam bem. Deixa eu colocar cores aqui, ó. Eu tenho esse carbono azul aqui, ó. Esse carbono azul é esse carbono aqui, ó. É o primeiro carbono. Então, na hora que eu tinha dupla ligação, essa dupla ligação vai ser rompida, e o que que entra nesse carbono? Dupla O. Entra o oxigênio por dupla ligação. Oxidação, é uma entrada de oxigênio. E como é que o oxigênio vai entrar aqui? Como eu tenho 2 ligações com R1 e R2, significa que faltam 2 ligações. E como o oxigênio faz 2 ligações, só pode ser um oxigênio com dupla. Como eu tenho C dupla O, forma uma carbonila. E como aqui eu tenho RR, só pode formar uma cetona. Agora dá uma olhadinha no outro carbono ali, vou colocar uma outra cor ali. Então vamos pegar aqui esse carbono amarelo, que é esse carbono amarelo aqui. Então, esse carbono amarelo também teve a ruptura da dupla, esse carbono recebe um dupla O, e como eu tenho C dupla O presa a hidrogênio, eu tenho a formação de um aldeído. Então, a ozonólise, presta bem atenção que é fácil, a ozonólise, ela funciona da seguinte maneira: arrebenta a dupla ligação, arrebenta a insaturação, e vai formar 2 fragmentos de carbono. Cada um desses carbonos recebe dupla O, ponto. Aí você vai verificar o que, que vai formar no final. Geralmente, forma só cetonas, só aldeídos ou uma mistura de aldeídos com cetonas. Se o seu carbono tiver hidrogênio, ele vai formar um aldeído. Se o seu carbono de dupla ou tripla não tiver hidrogênio, forma uma cetona. São as 2 formas que você vai encontrar nesse sistema. Porém, uma coisa que não encaixa. O ozônio é O3. O3. Um oxigênio foi para o carbono azul, um oxigênio foi para o carbono amarelo, e o terceiro oxigênio foi para onde? Ah, professor, foi para lá no caso do prefeito de Itajaí. Não, o terceiro oxigênio, ele vai para a água. E nessa água você tem a formação, deixa eu até colocar aqui para evitar problemas. Então, aqui, mais H2O2, ou seja, a reação completa agora. Arrebenta a dupla ligação, vai formar 2 fragmentos de carbono, cada um desses carbonos que você rompeu coloca a dupla O. É esse sistema. E o terceiro oxigênio vai parar na água para virar peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Essas são as 3 substâncias formadas na reação. Arrebentou o carbono azul, entrou dupla O. Arrebentou o carbono amarelo, entrou dupla O, e o terceiro oxigênio do ozônio vai para a água para formar o peróxido de hidrogênio. Devidamente anotados, vamos colocar exemplos. Estamos trabalhando agora com exemplos mais práticos. Vou com calma, para vocês anotarem primeiro, para colocar todos os detalhes da reação. Aqui não é mais uma oxidação branda. O texto vai falar quando é que é oxidação branda, mas como tem ozônio, você já sabe que é uma ozonólise. Lise, quebra. Por onde que eu vou quebrar? Só colocar as cores nos nossos carbonos aqui. Ó. Vou colocar um carbono azul, esse aqui é o meu carbono azul, e vou colocar o outro na cor vermelha. Pronto, tá aqui, ó. São esses 2 carbonos os meus referenciais. Eu tenho um carbono azul e um carbono vermelho, ambos têm a dupla ligação. Professor, e os demais carbonos? Os demais carbonos são os demais carbonos, eles são só espectadores aí. O que, que vai acontecer? Você vai romper o composto pela dupla ligação. Então, o que, que você vai ter? Você vai ter um fragmento à esquerda, com 2 átomos de carbono, e vai ter um fragmento à direita com 3 átomos de carbono. Mas a pergunta do exercício é: o que, que eu vou formar na ozonólise do pente 2N? Primeiro fragmento, eu vou pegar essa parte à esquerda, eu vou deixar toda ela em azul. Então, o que, que nós vamos ter ali à esquerda? Eu vou ter, em azul, apaga aqui um pouquinho, apaga, em azul eu vou ter o quê? Um CH3, só que repare que agora quebrou a dupla, entra a dupla O, e eu tenho hidrogênio. Então, está lá embaixo o hidrogênio. Então, o que, que nós temos aqui? Qual que é a função orgânica
produzida no C-O preso a hidrogênio. Ou melhor, tá bom, dá para ver bem. C-O preso a hidrogênio. Que função orgânica é essa? Um aldeído. O C-O veio pela quebra da ligação dupla, entra um oxigênio nesse carbono, C-O. Mas como esse carbono tem um H, C-O preso a hidrogênio caracteriza o quê? Um aldeído. Então, o primeiro fragmento de carbono que eu tenho forma um aldeído, mas eu tenho uma outra parte de fragmento. Esse carbono vermelho também vai virar dupla O. Ó, carbono vermelho arrebenta a dupla, entra um dupla O, ele também tem um hidrogênio, e aí continua o resto. CH2, CH3. Pergunta: que função orgânica é produzida no outro carbono, no caso do carbono vermelho, C-O preso a hidrogênio? Se vocês tiverem canetas coloridas, é interessante que vocês usem essas canetas coloridas em cada carbono para ver os produtos diferentes. Então, carbono azul, C-O preso a hidrogênio, formou um aldeído. Carbono vermelho, C-O, mas como ele tem hidrogênio, forma um outro aldeído. Só que aqui eu tenho o etanal, terminação para aldeído, etanal, porque tem 2 carbonos, e aqui forma propanal, porque tem 3 átomos de carbono. Mais, obviamente, deixa eu colocar aqui embaixo, aqui, ó, mais o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, para completar bem a nossa reação. Por quê? 3 oxigênios. Um oxigênio foi para o carbono azul, segundo oxigênio foi para o carbono vermelho, e o terceiro oxigênio vai para a água para formar o peróxido de hidrogênio. É assim que vai funcionar essas reações. Fácil. Se vocês observarem, nada extraordinário. Quebra dupla, cada carbono que tinha dupla recebe dupla O. Aí você vai ver qual que é a função final. Mas já vou te dar um macetinho bem prático para facilitar a tua vida. Vou pegar um outro exemplo. Vou esperar vocês anotarem o exemplo, para depois nós trabalharmos bem esse tipo de sistema. Vou pegar um composto diferente. Vou pegar o 2-metil-but2eno, ou simplesmente metilbuteno. São o nosso carbono que nós vamos encontrar. Em cima disso, nós vamos reagir ele com ozônio na presença de água e na presença do zinco. Tem alguns ingredientes que são importantes aí. Mas como eu falo em química orgânica, o que me interessa é o composto orgânico. Vamos novamente trabalhar com cores. Vou ter um carbono vermelho e vou ter um carbono azul. São os 2 focos da minha atenção. Tem o carbono que eu destaquei em vermelho e o carbono que eu destaquei em azul. O que vai acontecer na ozonólise? Na ozonólise vai acontecer uma ruptura de todas as ligações da dupla, a sigma e a pi. E nessa ruptura eu vou ter um fragmento à esquerda, vou ter um fragmento aqui que vai ser o vermelho, que é esse fragmento aqui, e vou ter um fragmento em azul, que é esse fragmento aqui. Ou seja, eu vou formar 2 substâncias diferentes aqui. 2 carbonos com 3. Mas o que vai ser formado nessas reações? Vamos pegar o fragmento que está em vermelho. O que nós vamos formar nesse fragmento? Primeiro, CH3, C-O preso ao hidrogênio. Esse é o primeiro produto formado na reação. Então, olhem bem. C-O preso a hidrogênio. Deixa eu colocar esse hidrogênio para cima, que acho que fica mais fácil para vocês enxergarem. Vou colocar para cá, apagou. Então, vou colocar ele para cima. Vou colocar o H para cá. Pronto, fica mais fácil. O que nós temos nessa parte da cadeia? O que é um C-O preso a hidrogênio? Um aldeído. Então, o carbono que tem hidrogênio de dupla vai virar um aldeído. Mas, aí você vai ter esse fragmento aqui em azul. Só que repare que esse fragmento em azul, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse CH3 de cima é esse CH3 aqui, ó. Então, esse CH, porque agora tem 1, 2, 3, eu posso colocar eles numa linha, sem problema qualquer. CH3, aí esse carbono que tinha dupla, o que vira esse carbono? C-O, eu tenho mais um CH3. Que função orgânica é produzida nesse C-O? Nesse C-O eu tenho a formação de uma cetona. Portanto, a ozonólise vai quebrar a dupla, e quando ele quebrar a dupla ligação, haverá a possibilidade de apenas 2 funções orgânicas serem produzidas.
ou vai produzir só aldeídos, como aconteceu no exemplo anterior, ou vai produzir só cetonas, ou pode produzir uma mistura de aldeídos e cetonas. Professor, espera que eu vou anotar, não precisa, porque eu já coloquei aqui embaixo, ó. Qual é o grande objetivo de uma ozonólise? O grande objetivo da ozonólise é produzir aldeídos e/ou cetonas. Só isso pode produzir na ozonólise. Ou vai produzir só aldeídos, ou vai produzir só cetonas, ou vai produzir uma mistura, como aconteceu aqui, de aldeído e cetona. Agora dou um macetinho prático. Professor, como é que eu vou saber se vai formar aldeído ou cetona? Você vai ver o carbono que tem dupla ligação. Se o seu carbono de dupla tiver hidrogênio, vai formar o aldeído. Se o seu carbono de dupla não tiver hidrogênio, forma cetona. Só existem essas duas possibilidades da matéria de hoje, só. Então, vou repetir. Uma ozonólise ou produz aldeídos ou produz cetonas, ou uma mistura dos dois. Tá, professor, como é que você vai saber se é aldeído ou não? Se o seu carbono de dupla tiver hidrogênio, sempre vai formar aldeído. Se o seu carbono de dupla não tiver o hidrogênio, sempre forma uma cetona. Isso é um macetinho prático. Facilita a vida de vocês, principalmente em prova objetiva. Que vai aparecer assim, o 2-metil-but-2-eno faz uma ozonólise. Quais são os produtos formados nessa reação desse par? Peraí. Vou arrebentar pela dupla. Como aqui tem carbono com hidrogênio, aqui vai formar um aldeído. Aldeído para 2 carbonos, etanal. E como aqui não tem hidrogênio, vai formar uma cetona. E como é que eu chamo a cetona que tem 3 carbonos? Propanona. Se vocês observarem atentamente, não precisa nem colocar o lápis no papel. Não preciso botar o lápis no papel. Arrebenta aqui, como tem hidrogênio, forma aldeído. Aldeído com 2 carbonos, etanal. Não tem hidrogênio, forma uma cetona. Cetona com 3 carbonos, propanona. Etanal e propanona são os 2 compostos que são formados aqui embaixo. Professor, eu vou para a segunda fase. Você vai para a segunda fase, simplesmente você desenharia esses 2 compostos mais a água oxigenada que não tem mais espaço aqui. Forma mais H2O2. São os 2 produtos orgânicos mais a molécula do peróxido de hidrogênio. Assim que vocês vão mexer com esse sistema de oxidação por ozonólise. Fechou? Fechou? Já já vai ter mais exemplos aí. Próxima oxidação. E aí, o que eu vou pedir também para vocês anotarem? Lá na apostila de vocês, eles dividiram assim: oxidação enérgica para alcenos, oxidação enérgica para alcinos, oxidação enérgica para alcadienos, oxidação enérgica para ciclanos. Tudo farinha do mesmo saco. Então, não vou ficar colocando aquelas 3 páginas, todas elas repetindo a mesma coisa. Eu vou fazer tudo no mesmo sistema. Então, eu vou repetir para vocês anotarem. Oxidação enérgica, oxidação energética. Enérgica ou energética. A ozonólise já é uma oxidação enérgica. Por quê? Porque arrebentou toda a dupla ligação e fragmentou a minha cadeia. É uma oxidação enérgica. A enérgica é aquela que arrebenta a cadeia em fragmentos. A oxidação branda, ela permanece a cadeia carbônica, arrebenta só a ligação pi para a entrada de 2 hidroxilas. A enérgica ou energética arrebenta a cadeia pela dupla ou tripla ligação. Então, fiz uma pequena introduçãozinha aqui, ó. Nesse caso, utiliza-se uma solução ácida de permanganato de cromato de potássio concentrada e a quente. Se você lembrar da oxidação branda ou suave, era permanganato de potássio diluído e a frio e na presença de uma substância básica. A oxidação enérgica usa soluções concentradas com ácido sulfúrico e a quente, ou seja, estruturas, condições mais energéticas, condições mais bem apuradas para que aconteça a quebra total da dupla ou da tripla ligação. Ambos são agentes oxidantes fortes, liberando, então, grande quantidade de átomos de oxigênio. Esses átomos de oxigênio podem aparecer nas provas na expressão oxigênio nascente. Se alguém me perguntar, professor, de onde que vem o oxigênio para formar C-O? Da formação de átomos de oxigênio. Um oxigênio não pode ficar livre na natureza, e esse oxigênio tem que fazer 2 ligações, ele forma carbonila com o carbono que você quebrou. Fechou?
Isso é uma oxidação enérgica. Vou voltar. A oxidação branda quebra a ligação π entre duas hidroxilas. Ozonólise quebra a dupla ligação e entra a dupla O em cada um dos carbonos para formar aldeídos e/ou cetonas. Professor, é uma matéria um pouco mais difícil, porque tem teoria para vocês estudarem. Agora, na oxidação enérgica, basicamente é igual a ozonólise. Basicamente, o que eu vou ter? Eu vou ter a dupla, vou ter a tripla, as duas duplas ligações ou ciclo. Por isso que eu não vou me importar qual é a matéria que você tem na apostila. Eu vou resumir todas num único mecanismo. Eu vou arrebentar a dupla ligação, vou arrebentar a tripla ligação, cada um dos carbonos que tinha a dupla ou a tripla ligação vira a ser dupla O. Então, novamente, eu vou colocar com cores. Eu tenho aqui um carbono azul, que é esse carbono azul, e vou ter um carbono vermelho, que é esse outro carbono vermelho, que é esse outro aqui atrás. Ocorre a ruptura do ciclo, a ruptura da cadeia. Arrebenta o composto pela dupla, tem lá a dupla, simplesmente os carbonos eles se separam. E cada um desses carbonos que teve na separação recebe um duplo O. Esse é o mecanismo geral. Professor, mas é igual a ozonólise, é igual. Só que na ozonólise, se tiver hidrogênio, vira aldeído. O aldeído permanece na forma do H. Na oxidação enérgica, se esses carbonos apresentarem hidrogênio, esse hidrogênio se oxida na forma de hidroxilo. Então, aqui eu tenho duas reações consecutivas. Primeiro, arrebenta a dupla. Cada carbono que tinha dupla recebe dupla O, vira carbonilo. Porém, se nesse carbono azul ou nesse carbono vermelho tiver hidrogênio, esse hidrogênio se transforma em grupo OH, se transforma em hidroxila. Esse é o mecanismo geral da oxidação enérgica. Professor, não vou conseguir lembrar disso na hora da prova. Vai, quebra a dupla, vira C dupla O. Se for ozonólise, para por aí. Se for uma oxidação enérgica, se o carbono de dupla, tanto azul quanto vermelho, tiver H, esse H se transforma em hidroxila. Porém, outra regra prática, eu vou pedir muito que vocês anotem a próxima tela aqui, vou facilitar muito a vida de vocês para todas essas subfunções. Isso aqui vale para alcenos, alcinos, alcadienos e ciclanos. Professor, mas tem tudo isso na apostila. Tem, só que ele fez tudo separadinho, mas é tudo a mesma coisa, a farinha do mesmo saco. Vou pegar todas essas 4 subfunções de hidrocarbonetos e vou colocar dentro da mesma matéria. No que eu vou me preocupar agora? Eu vou me preocupar na posição da dupla, na posição da tripla, das duas duplas ligações e do ciclo. O que eu vou analisar? O tipo de carbono. Professor, como assim? Primário, secundário e terciário. Vou só analisar esse tipo de representação. Então, olhem bem aqui, ó. Montei um esquema. Se o meu carbono for primário, vou só destacar isso aqui, ó. Primário, secundário e o terciário. É isso que vai me interessar nesse esquema. Se o meu carbono for primário, esse carbono primário vai gerar CO2 e água. Todo carbono primário de dupla, de tripla ou de duas duplas ligações vai formar gás carbônico e água. Na realidade, não é bem gás carbônico e água que forma de forma anterior. Esse CO2 aqui, ele veio da decomposição desse ácido, H2CO3. Na realidade, para os alunos que vão precisar de um pouco mais de matéria específica, o carbono primário, ele se transforma em ácido carbônico. O carbono primário se transforma em ácido carbônico. Só que esse ácido carbônico é um ácido instável. No que o ácido carbônico se converte? Em gás carbônico e água. Mas como o exercício vai pedir? A oxidação enérgica do composto X vai produzir gás carbônico e água, porque ácido carbônico não existe na temperatura e pressão ambiente. O ácido carbônico se decompõe em CO2 e água. Então, carbono primário vira CO2 e água. Mas carbono primário do quê? Carbono primário de dupla, carbono primário de tripla, carbono primário que tem uma das duplas ligações ou carbono primário de ciclano. Vai virar gás carbônico e água. Sempre resolve dessa maneira. Agora, se o seu carbono for um carbono secundário, o carbono secundário com o hidrogênio vai virar o quê? Ácido carboxílico.
todo carbono secundário que tem dupla ou tripla ligação, ou carbono secundário de ciclano, vai virar ácido carboxílico. Até cometi uma pequena falha. Em ciclano não tem carbono primário, porque é um ciclo. Então, o mínimo que você vai ter é um carbono secundário. Então, o CO2 e água só vale para dupla e tripla ligação, só ratificando um pouquinho. Agora, se tiver carbono secundário, vale para todos, vai formar um ácido carboxílico. E se você tiver um carbono terciário, esse carbono terciário vira uma cetona. Novamente, uma regra prática para vocês compreenderem de forma um pouquinho mais rápida a oxidação energética de todas essas subfunções. Alcenos, alcinos, alcadienos e ciclanos. O professor tem exemplo, vou dar um exemplo de cada um deles. De cada um deles. Presta bem atenção, anotaram? Se estiver muito rápido, me avisem que eu espero um pouquinho. Então, volta um pouquinho aqui, quer ver? Ó, a matéria em si é essa daqui. Arrebenta a dupla, coloca a dupla O em cada carbono, se um desses carbonos tiver hidrogênio, vira hidroxila. Essa é a matéria. Porém, para facilitar e muito a vida de vocês, o que vocês vão anotar? Se eu tiver um carbono primário, vira CO2 e água, secundário vira ácido, terciário vira cetona. Professor, então vou ter que memorizar isso? Vai. Essa matéria tem que memorizar, não tem como fugir muito delas. Mas vou te dar exemplos aqui embaixo, quer ver? Deixa eu só apagar tudo aqui, para ficar mais fácil vocês observarem. Apagou tudo, tá. Eu tenho lá embaixo, dá para ver bem, dá para ver um propeno. O propeno está aqui, tem um carbono verde, que é secundário, e temos um carbono azul, que é primário. Então, eu escrevi ali que é um carbono primário e um secundário. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é romper a dupla, repare que rompeu a dupla. Aí, o que eu analiso? Aquele carbono verde é um carbono secundário. No que se transforma o carbono secundário? Em ácido carboxílico. Então, aquele carbono verde que tem o hidrogênio vai virar um ácido. Agora, o carbono azul, ele é um carbono primário. No que se transforma a oxidação do carbono primário? Vira CO2 e água. Só é isso que você vai colocar na resposta. Tá, professor, mas por que virou um ácido? Vamos para a teoria. Olhem bem. Tem a dupla arrebenta. O que entra nesse carbono verde? Dupla O. Isso é uma coisa clássica. Só que observem, esse carbono verde ele tem um hidrogênio. No que se transforma a oxidação do hidrogênio em OH? Portanto, C dupla O presa OH vira ácido carboxílico. Professor, por que esse carbono vira ácido CO2 e água? Então, se vocês observarem bem, aquele carbono azul ali, ó, deixa eu colocar ele na cor azul só para vocês compreenderem. Vai ficar C dupla O. Arrebentou a dupla, entra C dupla O. Mas observem, esse carbono ele tem dois hidrogênios. No que se converte esses hidrogênios? Em OH. E aí forma isso aqui, ó, C dupla O, OH e OH. Mas o que é esse composto de uma maneira mais prática? Isso aqui nada mais é do que H2CO3. Ou seja, o carbono primário arrebenta a dupla, entra a dupla O. Como ele tem dois hidrogênios, cada hidrogênio se transforma numa hidroxila, vai virar o ácido carbônico, e o ácido carbônico é instável para virar CO2 e água. Então, não é só macete, ou só regrinha prática que nós vamos trabalhar, vou trabalhar com a teoria mesmo. Arrebenta a dupla, cada carbono de dupla vira dupla O, vira carbonila. Mas se nesse carbono tiver hidrogênio ou hidrogênios, cada hidrogênio se transforma em uma hidroxila. Então, isso que acontece nesses mecanismos aí. Professor, tem mais exemplos? Sim, vamos colocar esse exemplo agora. Agora vamos colocar os exemplos para valer. Oxidação enérgica. O texto vai te ajudar. Na oxidação enérgica, primeiro vamos colocar as cores dos nossos carbonos. Eu tenho um carbono azul aqui e tenho um carbono vermelho aqui. Pronto, já sei que o alvo são esses dois carbonos aí. Antes de eu fazer qualquer tipo de quebra, eu vou classificar os meus carbonos. Esse carbono azul é um carbono secundário e esse carbono vermelho é um carbono terciário. Se vocês observarem bem, eu não preciso mais colocar o lápis no papel. Por quê? Porque vai acontecer uma quebra. A quebra vai acontecer na dupla ligação. E eu vou ter dois fragmentos de carbono. Esse carbono aqui que coloquei na mancha azul é um carbono secundário. No que se transforma esse carbono secundário no meu esquema?
num ácido carboxílico. E esse carbono vermelho, que é um carbono terciário, ele vai virar o quê? Uma acetona. Aí é só procurar no conjunto de alternativa ácido carboxílico e cetona, marcar e partir para outra questão. Professor, mas eu vou estar numa segunda fase. Se numa segunda fase ele perguntar assim, descreva quais são os produtos formados da oxidação enérgica do 2-metil-but2-eno. Então, o que você vai ter? Tem cores. Carbono azul. Vou colocar tudo nas cores, quer ver? O carbono azul vai virar CH3. Aí o que acontece? Repare que arrebenta a dupla, vira dupla O. Só que observem que esse carbono, ele tem um H, e no que se transforma esse H? Em OH. Portanto, nós temos aqui a formação de um ácido carboxílico. C dupla O pela quebra da dupla, como ele tem hidrogênio, cada hidrogênio se converte numa hidroxila. Se você lembrar disso, melhor. Agora, como é um carbono secundário, esse carbono tem que virar um ácido carboxílico. Mas, agora vamos colocar o carbono ali vermelho. Eu até vou deixar na cor preta. O CH3, esse CH3 de cima, é esse CH3 que eu coloquei aqui, ó. Aí eu tenho o carbono vermelho. Esse carbono vermelho rompe a dupla ligação, e na hora que rompe a dupla ligação, entra um dupla O. Mais o outro carbono que continua normal, CH3. Que função orgânica é produzida na oxidação do carbono terciário? Uma cetona. Você tem dois caminhos para seguir a partir de agora. Você vai ter que lembrar que vai arrebentar a dupla e vai entrar a dupla O. Isso vale tanto para a ozonólise como para a oxidação enérgica. Na ozonólise, o hidrogênio permanece. Na oxidação enérgica, esse hidrogênio se transforma em hidroxilo. Esse é o primeiro caminho. Segundo caminho, carbono primário, CO2 e água, secundário vira ácido, terciário vira acetona. São dois caminhos que você tem, plano A e plano B. O ideal é que você tenha os dois planos na mente, mas se você não tiver um, pode usar o outro sem problema qualquer. Então, temos a primeira reação aqui. Segundo exemplo, vamos pegar um carbono de tripla ligação. Eu já tenho as cores deles ali, ó. Eu tenho um carbono azul, deixa eu colocar um azul mais forte nele ali, ó. Tem esse carbono azul e tem esse carbono verde. Pronto, ficou mais fácil para vocês observarem. Esse carbono azul é um carbono primário e esse carbono verde é um carbono secundário, sem botar o lápis no papel, quer ver? No que se transforma a oxidação do carbono azul, que é um carbono primário? A professora vai virar CO2 e água. Sim, vai virar CO2 e água. E no que se transforma esse carbono secundário? Num ácido carboxílico. Professor, é isso mesmo? Sim. Não tem resposta, mas vamos colocar a resposta aqui. Então, o carbono secundário, vou deixar até nas cores do jeito que está ali, ó. Eu tenho um CH3, só que agora eu tenho o carbono verde. No que se transforma esse carbono verde? Num ácido carboxílico. Forma C dupla O presa OH, o ácido carboxílico. Mas, no que se transforma o carbono primário? Em CO2 e água. Portanto, se fosse uma prova discursiva, provavelmente ele teria assim: o propino reage num processo de oxidação enérgica, produzindo, lá no conjunto de alternativas, ácido etanóico ou ácido acético, porque tem dois carbonos, mais CO2 e água. Ponto. Essa é a resposta que você tem. Professor, mas ele não vai complicar? Não vai complicar, não. O máximo que ele pode pedir é que você monte os componentes da reação, mas todos esses componentes você retira daquele esquema. Carbono primário, CO2 e água. O carbono secundário vira um ácido carboxílico, dupla O presa OH, e se for um carbono terciário, vira uma cetona, sem nenhuma exceção. Essa é a parte boa dessa parte da química orgânica. Outro cuidado, e se eu tivesse duas duplas ligações, talvez o exemplo mais complexo que você vai encontrar é esse daqui. Tem uma dupla, duas duplas. Professor, qual das duplas eu vou quebrar? Todas. Você quebra todas as duplas ligações, mas antes de quebrar, me classifique. Olha só. Oxidação enérgica. Então, esse carbono de dupla é um carbono secundário, esse é um terciário, secundário e primário. Pronto, você já tem as respostas. Como se já tem a resposta? Nem comecei ainda, já terminou. No que se transforma a oxidação do carbono secundário? Num ácido carboxílico. No que se transforma a oxidação do carbono terciário? Uma cetona. No que se transforma a oxidação do carbono secundário?
outro ácido carboxílico, e esse carbono primário vai gerar o quê? Gás carbônico e água. Tá, professor, se fosse uma prova, o que eu teria que fazer? Na prova, você teria que fazer o seguinte, ó. Deixa eu só separar aqui, ó. Você vai quebrar o composto por essa dupla e vai quebrar o composto por essa dupla ligação. Então, você vai ter 3 fragmentos. Fragmento à esquerda, fragmento central e o fragmento à direita. Vamos começar pelo carbono da ponta esquerda. Vou colocar o preto ali normal. Então, eu tenho um CH3. Agora, esse carbono vermelho, ele vai virar C dupla O preso a OH. Ou seja, esse meu fragmento, esse carbono aqui, ó, virou C dupla O presa a OH. Então, já tenho o primeiro composto sendo formado. Mas, agora vou colocar uma cor aqui, quer ver? Vou colocar um azul aqui, e vou colocar um vermelho no outro carbono, só para não evitar confusão. Então, olhem bem, esse carbono azul, ele está preso a um CH3 de cima. Então, significa que aquele CH3 permanece na forma de CH3. Aí eu tenho o carbono azul. Esse carbono azul vira C dupla O. E aquele carbono vermelho vai virar ácido carboxílico. Então, olha só. Opa, fecha ali. Então, carbono azul é um carbono terciário, C dupla O, entre carbonos vira uma cetona. O carbono vermelho é um carbono secundário, vira ácido carboxílico, mais. E aqui eu tenho um carbono primário. Esse carbono primário vai gerar o quê? Deixa eu colocar um roxo aqui, ó. Esse carbono primário vai virar CO2 mais a molécula de água. Portanto, todos os produtos gerados nessa reação, carbono secundário vira ácido acético, mas aqui eu tenho uma cetona e um ácido, eu tenho dupla função, ácido carboxílico na ponta e C dupla O aqui no meio, mais CO2 e água justamente pela classificação do meu carbono. Carbono secundário vira ácido, terciário cetona, secundário ácido, primário CO2 e água. É só uma questão de treino, portanto a aula de hoje precisa ser muito bem treinada, muito bem treinada. Mas é só lembrar, vou voltar do início, veja bem, lá do início. Oxidação branda, para gravar bem. A oxidação branda ou suave arrebenta a ligação pi, fica 2 hidroxilas, uma em cada carbono que tinha dupla ligação. Ozonólise, arrebenta a dupla, cada carbono recebe dupla O, com o fundamento de formar aldeídos e cetonas. A oxidação enérgica vai trabalhar com tipo de carbono. Se o carbono for primário, CO2 e água. Se ele for secundário, forma ácido. Se for terciário, forma cetona. Tá, professor, e as exceções? Não há exceções nessa matéria. Essa parte boa. É um pouco chata para trabalhar, tem muito trabalho braçal, mas ela é simples de ser trabalhada. Tá, professor, e se você pegasse uma cadeia fechada? Se eu pegasse uma cadeia fechada, não ia dar diferença nenhuma nesses procedimentos aí. Então, na cadeia fechada, vê se aparecem suas cores bem ali, peraí, só um pouquinho. Aparece. Então, eu tenho um carbono verde ali em cima e tenho um carbono azul aqui embaixo. São os 2 carbonos que são os nossos referenciais. Professor, mas aqui não tem dupla ligação. Não precisa ter necessariamente dupla ligação. Lembrando que vale para alcenos, dupla, alcinos, tripla, alcadienos, 2 duplas, ou ciclanos, cicloalcanos, que têm simples ligações. Eu vou arrebentar uma das ligações do ciclo. Uma das ligações. Então, na hora que eu arrebento uma das ligações, o composto ele se abre. Primeiro, antes de fazer qualquer tipo de representação, o carbono verde é um carbono secundário e esse carbono azul é um carbono secundário também. Volta para o teu resumo. No que se transforma a oxidação do carbono secundário? Num ácido carboxílico. Então, vai virar um ácido carboxílico no verde e no azul. Então, olhem bem, aqui vai virar ácido, daí eu vou ter CH2, CH2, e aqui também vai virar um ácido para formar esse composto de cadeia aberta. O carbono verde virou ácido, CH2, CH2, são esses 2 aqui da ponta esquerda, mais o carbono azul, que vira um ácido carboxílico também. Professor, mas tem 2 ácidos, sim. Como é que você daria nome para esse ácido carboxílico? 1, 2, 3, 4 carbonos but, simples ligações AN, e como eu tenho 2 vezes a carboxila, dioico. Butano dioico. Eis o nome do meu composto. Professor, mas isso aparece com frequência? Isso aqui não. Isso aqui é raro de aparecer. Agora,
Compostos que têm dupla e tripla ligação na oxidação enérgica, bem comum de aparecer nas nossas provas. Então, assunto que tem uma grande importância para o nosso vestibular. Vou insistir mais uma vez. Oxidação branda, arrebenta a ligação π entre duas hidroxilas. Ozonólise, arrebenta de uma vez a dupla e entra a dupla O em cada carbono, formando aldeídos e cetonas. Oxidação enérgica, se for carbono primário, CO2 e água. Se for secundário, forma ácido. Se for carbono terciário, forma uma cetona. Decorem, procurem decorar, procurem colocar esses esquemas que não tem como errar. Agora, uma outra oxidação importante, a oxidação do tolueno. É uma reação específica. A oxidação do tolueno vai atacar esse carbono aqui, ó. E como esse carbono tem três hidrogênios, no que ele se transforma? Aqui eu faço questão de mostrar isso com vocês. Professor, mas não tem dupla ligação? Não tem. Eu vou colocar numa tela branca, que fica mais fácil para vocês compreenderem, quer ver? A oxidação do tolueno, ele vai funcionar assim, ó. Eu tenho um hidrogênio para cá, tenho um hidrogênio para cá, e tenho um hidrogênio lá para cima, bem pequenininho, mas tem. Veja bem. Hidrogênio e hidrogênio. Numa oxidação, no que se transforma o hidrogênio? O hidrogênio, ele se transforma em hidroxila. Vou começar com aquela lá de cima. OH, aí eu tenho um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Pronto, fechou. Então, primeira oxidação, são 3 hidrogênios, eu posso oxidar qualquer um dos 3. Então, vou oxidar esse hidrogênio de cima, vai virar um grupo OH. Fechou. Agora, esse composto aqui tem mais 2 hidrogênios, eu vou oxidar um deles de novo. Então, o que nós vamos ter? Eu tenho carbono, lá em cima eu tenho um grupo OH, vou oxidar outro hidrogênio na forma de OH e mais um hidrogênio para baixo. Então, olha só. Oxidei esse hidrogênio, isso daí é para ser um hidrogênio, tá? Isso aqui é um hidrogênio, vira hidroxila, vira o álcool benzílico. Isso aqui é um álcool. Aí eu vou oxidar esse hidrogênio e vai virar um outro álcool. Só que aqui tem um probleminha. Eu não posso ter 2 hidroxilas no mesmo carbono. Por quê? Como eu tenho 2 hidroxilas no mesmo carbono, a hidroxila de uma pega o hidrogênio da outra para formar o quê? Uma molécula de água. Isso aqui não tem no material de vocês, mas eu quero explicar de onde que sai. Sai uma molécula de água e o que forma no lugar? Aí você vai ter a formação de um aldeído. C-O preso H. Vai faltar espaço aqui só para colocar a resposta final. Só que vejam bem, ainda eu tenho esse último hidrogênio aqui, ó. E esse hidrogênio, ele precisa ser oxidado. E no que vai virar essa oxidação desse hidrogênio? Eu acho que cabe aqui embaixo ainda, ó. Vai formar C-O preso a OH. Só para mostrar que não é só de coreba que eu tenho aí, eu tenho todo um procedimento básico. Então, o tolueno, ele tem 3 hidrogênios, vou escolher um desses 3 para fazer a primeira oxidação. Esse hidrogênio vira hidroxila, princípio básico da oxidação enérgica. Vira álcool benzílico, mas como eu tenho oxigênio de sobra, esse segundo hidrogênio também vai ser oxidado, só que eu não posso ter 2 hidroxilas no mesmo carbono. Por quê? Porque uma hidroxila reage com a outra, saindo da molécula de água, essa ligação se prende ao oxigênio para formar um aldeído. Só que esse aldeído ainda tem um hidrogênio, e esse hidrogênio se transforma em grupo OH para formar C-O preso a OH. Então, o que nós temos lá no mecanismo final? O tolueno virando ácido benzoico. Essa é uma reação clássica que vocês vão encontrar. Então, se alguém quiser anotar, não precisa. Ninguém vai pedir esse mecanismo na prova, mas só para mostrar que essa reação tem um fundamento científico. Não é só decoreba como você tem aqui, ó. Ah, professor, olha aqui, ó. O tolueno reagindo com oxigênio produzindo o quê? Produzindo o ácido benzoico mais a molécula de água. Então, eu mostrei exatamente as etapas que eu tenho para a formação desse ácido. Mas é mais fácil lembrar que o tolueno, que é o metilbenzeno, produzindo ácido benzoico. É uma das reações clássicas que você vai encontrar. Porém, parte final de oxidação, parte final. Outro esquema que eu vou pedir para vocês anotarem. E anotem. Destaquem muito bem esse sistema. Vou dar um tempinho para vocês copiarem aqui. Então, oxidação enérgica de álcool. Quem adora isso é o Enem. O Enem adora num processo chamado bafômetro.
Bafômetro nada mais é do que um processo de oxidação de álcool. Para formar o quê? Aí nós temos o último esquema para vocês anotarem na oxidação. O que eu tenho aqui? Podem anotando com calma aí, não tem problema. Álcool primário se oxida parcialmente em aldeído e o aldeído se oxida finalmente num ácido carboxílico. Então, são duas oxidações. Uma parcial, que vira aldeído, e o ácido carboxílico na oxidação total. Já um álcool secundário, ele se oxida para virar uma cetona, e a boa notícia, o álcool terciário não reage. Mas já vou fazer essa pergunta de cara. Por que o álcool primário e secundário reagem e o terciário não reage, já que todos esses compostos têm uma hidroxila? Inclusive, eu tenho tempo agora, posso até trabalhar com um mecanismo para vocês compreenderem o que vai acontecer. Mas anotem esse esqueminha. Álcool primário. Professor, eu esqueci o que é um álcool primário. Álcool primário é aquele que a hidroxila está presa a um carbono primário. Álcool secundário, a hidroxila está presa no carbono secundário, e o álcool terciário, a hidroxila está presa no carbono terciário. Assim que funciona essa classificação. Então, álcool primário vira aldeído e ácido, secundário vira acetona e terciário não reage. Professor, por que aqui tem duas reações, aqui tem uma e aqui não tem nenhuma? Vocês vão perceber muito bem pela quantidade dos hidrogênios presos ao carbono da hidroxila. Quer ver o primeiro exemplo? Esse é o primeiro exemplo. Vou pegar esse álcool porque é um álcool comum, entre aspas, do nosso cotidiano, que é o etanol. Então, por exemplo, se você deixar uma garrafa de vinho aberta por um período de tempo maior do que 2 semanas, o que acontece com o vinho? Ele vira vinagre. Por que o álcool vira vinagre? Oxidação. Se deixa a garrafa aberta, o oxigênio do ar entra lá dentro, reage com o álcool, produzindo o quê? Então, você vai perceber que esse álcool, a hidroxila está aqui, e está presa no carbono primário. Como ela está presa no carbono primário, o que vai nos interessar? Você vai perceber que aqui, ó, eu tenho um hidrogênio que eu vou colocar em vermelho e tenho um hidrogênio que eu vou colocar em azul. Então, repare que eu tenho 2 hidrogênios nessa estrutura. O que eu vou colocar? Eu vou colocar o mecanismo primeiro, para depois vocês entenderem a resposta. Mas eu vou dar a resposta de forma antecipada e depois vou explicar. Como eu tenho um álcool primário, o que acontece na primeira oxidação desse álcool primário? Ele vai virar o quê? Um aldeído. C-O preso H, um aldeído na oxidação parcial, e esse aldeído se transforma num ácido carboxílico. Agora, por que isso acontece? Nós vamos pegar um desses hidrogênios para oxidar. Eu vou colocar primeiramente o hidrogênio vermelho. Então, o que nós temos na primeira reação? O CH3 vai permanecer do jeito que está ali. Aí eu tenho uma hidroxila para cima. Vou deixar o hidrogênio para baixo. E lá naquele hidrogênio vermelho, no que se transforma os hidrogênios em hidroxilas? Então, olhem bem. O meu álcool primário, a hidroxila está presa nesse carbono que tem 2 hidrogênios. 2. Por isso que vira aldeído e ácido, pela quantidade de hidrogênios que você tem no carbono da hidroxila. Esse hidrogênio vermelho vira uma hidroxila. Só que tem um probleminha. Você vai ter que lembrar que quando eu tiver 2 hidroxilas no mesmo carbono, a hidroxila de uma reage com a hidroxila da outra para formar o quê? A molécula de água. Então, repare que essa hidroxila pega o hidrogênio, sai uma molécula de água. E o que forma no lugar? Vai formar ali, ó, um CH3, C-O preso a hidrogênio. Só que esse hidrogênio aqui é aquele meu hidrogênio azul. Olha só, esse hidrogênio é esse hidrogênio azul que está lá embaixo. Agora, como eu tenho uma oxidação, isso aqui continua. Esse hidrogênio azul, ele se transforma no quê? Esse hidrogênio azul, ele vai ser transformado num CH3, C-O, e esse hidrogênio azul se transforma numa hidroxila, para formar o quê? Um ácido carboxílico. Então, isso aqui é um mecanismo de reação, uma estrutura bioquímica. E por que eu fiz esse mecanismo? Para vocês compreenderem o que acontece no fígado quando uma pessoa exagera em bebida alcoólica. É lógico que vocês, a maioria de vocês são menores de idade e provavelmente pela nossa legislação que vocês cumprem, a nossa legislação fala que é proibida a venda
e consumo de bebida alcoólica para menores de 18 anos. E como vocês cumprem a lei, vocês não ingerem e não podem comprar bebida alcoólica. Quando vocês saem nessas festas, o que que tem? Capo de uva, chocomilk, água mineral com gás, você tem open bar de água mineral, olha que bacana, Sandy Júnior. Então você tem lá processos que você não tem bebida alcoólica, mas porventura você tem um amigo seu, uma amiga sua que já fez uma festa na casa, e porventura alguém traz amocado uma garrafa de cachaça, de vodka. Eu fui descobrir que existe isso há 2 semanas atrás, um tal de corote. Jesus, só de olhar aquilo já dá câncer no fígado, só de olhar. Você imagina tomar aquilo, mas de qualquer maneira, corote, Natasha, aí você vai tomar vinho Campo Largo, tem uns processos lá chamados de tubaína, que você faz tubão, essas coisas do gênero. O teu fígado, ele funciona dessa maneira. Então, o que nós vamos encontrar? Professor, o último H ali veio de mais uma oxidação perfeita. Então, ali, Janaína, eu tenho 2 hidrogênios. Os 2 hidrogênios vão oxidar. Primeiramente, eu oxido esse hidrogênio vermelho para virar essa hidroxila. Só que como tem 2 hidroxilas no mesmo carbono, a hidroxila de uma pega o hidrogênio, sai água e forma um aldeído. Essa é a primeira oxidação. Na segunda oxidação, esse hidrogênio azul vai virar outra hidroxila para virar o ácido carboxílico. Então, perfeito, Janaína, são 2 oxidações que eu tenho, porque eu tenho 2 hidrogênios. E os 2 hidrogênios vão oxidar. Mesmo é Fontana, Corote perto de Fontana, Vila Absolute, os caras estão lá. Mas vocês sabem isso, são menores de idade. Mas é que vocês bebem um negócio desses. Como é que é o nome ali? Fontana. Jesus, só deu o nome já me dá medo. Mas de qualquer maneira, vamos imaginar uma pessoa, um amigo seu, é sempre assim, um amigo seu, uma amiga sua, que vai numa festa e vai ingerir bebida alcoólica. O álcool, ele é ingerido, ele vai parar lá no fígado, e lá no fígado acontece a primeira oxidação desse hidrogênio para virar aldeído. E aí é que acontece o problema. Esse aldeído, ele vai para a corrente sanguínea e leva até 36 horas para ser totalmente metabolizado em ácido acético. Só que nessas 36 horas, o que acarreta no dia seguinte? Um negócio chamado ressaca. Para quem já ouviu falar, melhor dizendo, já ouviu falar de ressaca, sintomas clássicos da ressaca? Olha, professor, dor de cabeça, dor no estômago, ânsia, vômito, essas coisas do gênero. Mas eu falo que essa ressaca até é de menos. A pior ressaca que existe é a chamada ressaca moral. Aquela ressaca que você apronta, tá filmado, porque hoje as pessoas filmam. Aí outro dia eu também falo assim, olha, sabia que você dançou em cima da mesa só com roupas íntimas? Não, não fui eu, não. Tá aqui gravado, ó. Nossa, sabia que você vomitou 5 ou 6 vezes na festa? Não, não lembro disso. A ressaca moral. Essa é a pior de todas. A ressaca do corpo, ela passa rapidinho. É só tomar água, respirar de forma rápida, você tem esse processo. Pessoal, mas para combater a ressaca não tem aquela história do engolve antes e o engolve depois, Hipocler, nossa, chá de boldo, nada resolve. O único remédio que você tem para curar a ressaca é oxigenação. Você vai, respira de forma profunda, solta o gás, só que nessa hora você nem lembra que está respirando, já começa por aí. Mas se você respirar de forma profunda, segurar o oxigênio e soltar depois, ameniza os efeitos da ressaca. Uma sugestão, se você bebeu a noite inteira, volta correndo para casa. Ruim, não sei nem andar direito, imagina nem correr. E aí você está acelerando o processo desse mecanismo no organismo. Então, esse hidrogênio tem que virar ácido para depois ser eliminado no trato urinário. Então, nós temos aqui o triste fim do álcool, a pessoa que bebeu. Começa na alegria do álcool e termina no azedo do ácido acético. Assim funciona esse mecanismo. Então, aqui eu mostrei cada uma das etapas para você compreender exatamente o que acontece. Agora, numa prova, simplesmente o que você precisa, deixa eu apagar tudo aqui, ó, você precisa saber que o carbono primário vira um aldeído, aquele carbono aqui, ó, esse carbono aqui, é esse carbono aqui, que vira um aldeído, e como o aldeído tem um hidrogênio, ele vai virar um ácido carboxílico. É sempre o carbono que está preso na hidroxila, que é o meu referencial. Não me lembro, mas fiz, e nem foto. Em foto que é montagem, nada. Claro, não inventa essa história, não. Essa história de montagem é sempre esse papinho aí. Nossa, não foi eu que fiz. Fez. Você, quando está na ação do álcool, é complicado. Por isso que eu falei assim, não bebam. Toma lá um capo de uva, um chocomilk, geladinho, um open bar de água mineral, tipo a Laça de Júnior, pronto, resolve esse problema. Você não vai ter esse problema de montagem no outro dia ou nos futuros que vão ver essas imagens por aí, porque você vai ficar para o resto da vida agora. Então, essa é a oxidação do álcool primário. Porém,
Dá uma olhadinha nesse segundo álcool. O segundo álcool que eu tenho, a hidroxila está presa nesse carbono aqui, e esse carbono é um carbono secundário. No que se transforma o álcool secundário pelo aquele esquema? Ah, professor, vai virar uma acetona. Mas por que vira acetona? Eu faço questão de mostrar isso para vocês. Esse carbono aqui está preso a um hidrogênio, que é esse hidrogênio que eu vou colocar em vermelho aqui. O que vai formar nesse hidrogênio? Então, vai ficar um CH3. Esse carbono já tem uma hidroxila lá para cima. Tem outro CH3 aqui para a direita, mas esse hidrogênio aí, vou trocar de cor, ele vai virar uma hidroxila. Então, olhem bem. Esse hidrogênio vira outra hidroxila. E outro detalhe, eu não posso ter duas hidroxilas no mesmo carbono. Por quê? Porque uma dessas hidroxilas pega o hidrogênio da outra hidroxila para formar o quê? A molécula de água. Então, aqui eu vou fazer setinha continua para cá, forma a molécula de água mais o produto orgânico final. Aí eu vou ter o CH3 aqui, aí aquele carbono vermelho vai virar um C dupla O, e o outro carbono não mexe no nosso material. Então, por que o álcool secundário vira uma acetona? Ah, professor, porque é uma acete. Não é uma acete. É só uma regra final. Porque o meu carbono, onde está presa a hidroxila, tem um hidrogênio. Só um hidrogênio. Por isso só tem uma reação. Se você percebeu, aquele álcool primário, ele tinha dois hidrogênios. Por isso que ele formou um aldeído e o ácido carboxílico, forma dois compostos finais. Como só tem um hidrogênio preso ao carbono da hidroxila, forma uma acetona. E isso é bom, que é sempre que forma esses sistemas. E aí eu lanço a pergunta para vocês. Deixa eu só apagar tudo agora, para vocês enxergarem bem. A reação da oxidação do carbono secundário forma uma cetona. Ponto. Resolve. E para fechar, o carbono terciário está preso com a hidroxila, então significa que eu tenho um álcool terciário. O que vai formar na oxidação do álcool terciário? Nada. O álcool terciário, ele não reage. Pergunta para você. Por que o álcool primário forma aldeído e ácido, tem duas reações, o álcool secundário forma uma acetona, uma única reação, e por que o álcool terciário não reage? Por que o álcool terciário não tem reação de oxidação? Se vocês voltarem no tempo e espaço, deixa eu só voltar um pouquinho para vocês compreenderem. No álcool primário, repare que eu tenho, o álcool primário está aqui, eu tenho dois hidrogênios. O primeiro hidrogênio vira aldeído, o segundo hidrogênio vira ácido carboxílico. Álcool secundário, temos um hidrogênio. No que vira esse hidrogênio? Numa cetona. Agora, por que o álcool terciário não reage? Se vocês observarem, esse é o meu carbono que tem hidroxila. Ele não tem H. CH3 para cá, CH3 para cá, CH3 para cá. Esse carbono terciário, ele não tem hidrogênio. Alguém já colocou a resposta? Respostas corretas, diga-se de passagem, porque o carbono terciário não tem H. Esse H não pode virar hidroxila, que não vira carbonila. Por isso que o álcool terciário, ele não reage. Importantíssimo esse último esquema que eu acabei de citar para vocês. Como é que está meu tempo também? Então, vejam bem. Álcool primário vira aldeído e ácido carboxílico, secundário vira cetona e terciário não reage. Ponto final, fecha essa parte de oxidação. Porém, só por desencargo de consciência, vocês já viram essas reações em aulas de adição. Já viram? Eu vou fazer o comentário, vou fazer 3 reações só para vocês lembrarem do processo. Reações de redução. Só que reação de redução trabalha com quem? Está disfarçado aqui, com hidrogênio. A redução é uma adição de hidrogênio. E como é que você já fez essas reações de redução? Simples. Reações de adição. Para quem lembra, qual que é o alvo do ataque de uma reação de adição? Ah, professor, é a dupla ligação. Quais são os elementos que eu tenho? Duplos, 2 carbonos. Um hidrogênio vai para o primeiro carbono, outro hidrogênio vai para o segundo, para formar o quê? Aí vai ficar CH3, CH3. Isso é uma reação de redução. Professor, eu já vi isso em algum lugar. Opa, tem as respostas aí, não tem como colocar, não tem como tirar hidrogênio. Perfeito. Então, aqui, redução. Redução é uma adição de hidrogênio. E como é que eu encontro hidrogênio na natureza? Na forma de H2. E não foi só isso que vocês viram. Por exemplo, aqui já tem uma outra reação, ó. O hidrogênio vai lá para o CH2, o outro hidrogênio vai para esse CH para formar o quê?
aí vai formar um CH3, CH2, CH3. Pronto, está resolvido o nosso sistema. Então, quando eu falo em redução, redução nada mais é do que uma reação com H2, reação com hidrogênio. E não só para hidrocarbonetos. Para um pouquinho aqui, que veio a pergunta clássica que vocês vão encontrar depois ali na apostila. Que função orgânica eu tenho aqui? O que é um C-O preso H? Ah, professor, é um aldeído. Pois bem, pergunta de prova. No que se transforma a redução do aldeído? No que se transforma, que função orgânica é produzida quando eu tenho a redução de um aldeído? Peraí, redução é uma reação com hidrogênio. Qual que é o alvo do ataque das reações de adição? A dupla ligação. É o carbono com oxigênio. Professor, mas vale entre carbono e oxigênio? Sim. A dupla ou a tripla ligação. Esse é o nosso alvo. Então, semana que vem eu vou revisar todos esses conteúdos com vocês. Um hidrogênio vai para o oxigênio, outro hidrogênio vai para o carbono para formar o quê? Aí eu tenho um CH3 que não foi mexido. Aqui eu vou jogar para cá, que não tem muito espaço. Vai formar um OH, CH2. Ele já tem um H, está recebendo um segundo, vira CH2 com OH. Pergunta de prova, que função orgânica é essa daqui? O que é uma hidroxila presa a um carbono de simples ligações? Um álcool, só que é um álcool primário. Hidroxila presa a um carbono primário forma um álcool primário. Então, a pergunta de prova. O que vai formar na redução de um aldeído? Um álcool. E se tiver mais álcoois nas alternativas, um álcool primário. E para fechar com chave de ouro. E se eu tivesse a redução de uma cetona? Eu tenho a propanona reagindo com hidrogênio, portanto, uma redução. Qual que é o alvo do ataque? O alvo do ataque são os dois átomos que apresentam a dupla ligação. Não precisa ser necessariamente entre carbonos. Como eu tenho dois hidrogênios, um hidrogênio vai para o oxigênio, outro hidrogênio vai para aquele carbono para formar o quê? CH3, arrebenta a dupla ligação, repare que arrebentou a dupla, e o que eu coloco em cada um desses carbonos? O hidrogênio, para formar qual função orgânica? Que função orgânica é essa em que eu tenho uma hidroxila presa no carbono de simples? Um álcool, um outro álcool. Só que esse álcool é um álcool secundário. Então, quando eu falar, e os exercícios da apostila tem poucos, mas vamos falar redução. Redução nada mais é do que uma reação com H2. Esse é o grande segredo da redução. Como vocês já viram nessa matéria, só vou fazer os comentários finais. Ponto. Fechou meu horário? Já deu? Já. Então, o que nós precisamos para a aula de hoje? Um resuminho rápido para vocês compreenderem. Quer ver como é fácil? Cronometrem. Reação de oxidação branda ou suave. Arrebenta dupla, cada carbono de dupla entra um grupo OH para formar um diálcool. Oxidação por ozonólise. Quebra dupla, cada carbono de dupla entra a dupla O para formar ou aldeídos ou cetonas. Oxidação enérgica de alcenos, alcinos, alcadienos e ciclanos, hidrocarbonetos de uma forma geral. Se tiver carbono primário, CO2 e água. Se tiver carbono secundário, ácido carboxílico. Se tiver um carbono terciário, cetona. Mas o esquema mais importante de todos, que mais cai em prova. Oxidação de álcool primário, aldeído na oxidação parcial e termina com ácido carboxílico. Álcool secundário forma cetona e terciário não reage. Se vocês conseguirem lembrar desse esquema, é uma aula um pouco mais complicada, mas coloca isso no papel e começa a resolver os testes da apostila. Já vou adiantar. Os slides da aula de hoje já estão disponíveis no seu caderno do A Mais. A resolução dos testes da apostila também já está disponível para vocês. Se vocês quiserem dar uma revisadinha em isomeria, dá uma olhadinha na turma da noite, dá uma espiada na turma da noite, que tem uma revisão de isomeria. Se você achar importante, para fazer essa revisão geral. As provas estão começando a aparecer, amigos de vocês, ou você está fazendo prova agora no final de outubro. No dezembro tem prova da PUC, provavelmente vai ter prova da Pequeno Príncipe. Janeiro tem prova da FUVEST, Unicamp e Enem. Fevereiro tem federal, tem um ano, final de ano conturbado e um começo de ano mais ainda. Mas 2020 estamos terminando esse ano. Foi um ano estranho, mas vocês estão devidamente preparados. Não esqueça que semana que vem tem revisão. Procura chegar no horário para não perder essa revisão, que é uma revisão da apostila 4 até a apostila 6.
e dentro dessa revisão vou buscar ainda a apostila 3, 2 e 1. Então, vou fazer uma revisão praticamente anual de todas as informações da química orgânica. Fechou? Boa quinta-feira, bom final de semana, se cuidem, vejo vocês na quinta-feira da semana que vem. Fechou? Um abraço, até mais, tchau!